Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 5. Mostre que o quadrado tem a maior área dentre todos os retângulos inscritos numa dada circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ao quadrado. A equação citada no enunciado do exercício corresponde a uma circunferência de raio A centrada na origem. Vamos desenhar um retângulo inscrito na circunferência. Ele terá um comprimento igual a 2x e uma altura igual a 2y. Podemos desenhar este retângulo de várias formas. Se x se aproximar de A, y vai se aproximar de zero e teremos um retângulo largo e baixo, com área pequena. Se y se aproximar de A, x vai se aproximar de zero e teremos um retângulo curto e alto, também com área pequena. É natural pensar que a área máxima ocorrerá em um valor intermediário dessas duas variáveis. Se nos concentrarmos no primeiro quadrante, o retângulo ali inscrito tem a altura igual a y e o comprimento igual a x, cuja área é xy. A área do retângulo maior será igual a 4 vezes o valor desta área. Então, a área do retângulo será A igual a 4xy. Se derivarmos a equação da circunferência em relação a x, considerando o y função implícita de x, teremos a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de y ao quadrado vai ser 2y, mas como o y é função de x, dy dx. A derivada de a ao quadrado é zero, porque é uma constante. Passando 2x para o outro lado, 2y dy dx vai ser menos 2x. Então, o dy dx vai ser menos 2x sobre 2y. Podemos cancelar o 2, então fica menos x sobre y. Derivando da mesma forma a expressão que define a área do retângulo, dA dx vai ser... Aí eu tenho um produto, né? Eu vou repetir a primeira, 4x vezes a derivada da segunda, dy dx. Mais a segunda, que é y, vezes a derivada de 4x, que é 4. Então, mais 4y. Substituindo o valor de dy dx calculado anteriormente, ela se torna 4x vezes menos x sobre y mais 4y. Como o primeiro termo é negativo, eu vou colocar depois. Então, fica 4y menos 4x vezes x dá 4x ao quadrado sobre y. Podemos colocar o 4 em evidência. Então, vai ficar 4 vezes y menos x ao quadrado sobre y. Quando a derivada se anular, a área será máxima ou mínima. Então, 4 vezes y menos x ao quadrado sobre y vai ser zero quando a expressão dentro dos parênteses for nula, quando y menos x ao quadrado sobre y for igual a zero. Passando o termo negativo para o outro lado, y vai ser x ao quadrado sobre y. Eu posso pegar o y que está dividindo à direita e multiplicar pelo que está à esquerda. Então, fica y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, a gente conclui aí que o módulo de y vai ser igual ao módulo de x, né? Então, o comprimento do retângulo é igual à sua altura. Então, ele é um quadrado. Se quisermos determinar as medidas deste quadrado, vamos usar o fato de que y ao quadrado é igual a x ao quadrado na equação da circunferência. Então, fica x ao quadrado mais, aí no lugar do y ao quadrado, eu coloco x ao quadrado de novo, vai ser igual a a ao quadrado. Então, 2x ao quadrado vai ser a ao quadrado, o x ao quadrado vai ser a ao quadrado sobre 2. Se a gente extrair a raiz quadrada dos dois lados, e como x é uma medida, eu vou pegar o módulo. Então, o módulo de x vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado sobre 2. A raiz quadrada de a ao quadrado é a, então fica a sobre raiz de 2. Se a gente racionalizar, multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2, vai ficar a raiz de 2 sobre 2, que eu posso escrever como raiz de 2 sobre 2a. Como o módulo de y é igual ao módulo de x, a área do quadrado será a igual a 4 vezes raiz de 2 sobre 2a, que é o x, vezes raiz de 2 sobre 2a, que é o y.
2 vezes 2 embaixo dá 4, que eu vou cancelar com o 4 que está multiplicando. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, e a vezes a ao quadrado. Então, concluímos que o retângulo de maior área, inscrito em circunferência de raio A, será um quadrado, cuja área é igual a 2A ao quadrado. Número 6. Maximizando o perímetro em vez da área no problema 5, mostre que a solução ainda é um quadrado. A equação da circunferência e as medidas do retângulo são as mesmas do problema anterior. Agora, ao invés da área, teremos o perímetro, que é dado por P igual a medida dos lados, né? A soma dos lados vai dar 4x mais 4y. De modo semelhante ao exercício anterior, podemos desenhar este retângulo de várias maneiras. Se o módulo de x se aproximar de A, teremos um retângulo largo e uma altura y será praticamente nula. E o perímetro será P igual a 4 vezes A, que é o x, né? Mais 4 vezes 0, que é o y, então dá 4A. Por outro lado, se o módulo de y tender a A, teremos um retângulo curto, com um comprimento praticamente nulo. E o perímetro será P igual a 4 vezes 0, que é o x, mais 4 vezes A, que é o y, que dá 4A também. Então é natural supor que o retângulo de perímetro máximo acontecerá em um valor de x que pertence ao intervalo 0 menor que x menor que A, e neste ponto a derivada da função do perímetro será nula. Derivando a equação da circunferência, que é a mesma do exercício anterior, chegaremos ao mesmo resultado para dy dx. Se derivarmos a expressão do perímetro da mesma forma, teremos dp dx vai ser a derivada de 4x é 4, e a derivada de 4y vai ser 4, como y é função de x, dy dx. Substituindo o valor de dy dx calculado antes, fica 4 mais 4 vezes menos x sobre y, que dá 4 menos 4x sobre y. Podemos pôr o 4 em evidência, fica 4 vezes 1 menos x sobre y. Quando a derivada for nula, teremos o máximo. Já concluímos que é o máximo. Então, 4 vezes 1 menos x sobre y vai ser 0, quando 1 menos x sobre y for 0. Ou, passando o menos x sobre y para o outro lado, quando 1 for igual a x sobre y, ou seja, quando y for igual a x. Então, chegamos à mesma conclusão de que se trata de um quadrado com as mesmas medidas do exercício anterior. Os valores de x e y são os mesmos. Então, o x vai ser igual a y, que vai ser igual a raiz de 2 sobre 2a, que já calculamos antes. Então, o perímetro máximo vai ser P igual a 4 vezes raiz de 2 sobre 2a, mais 4 vezes raiz de 2 sobre 2a. Somando aí dá 8 vezes raiz de 2 sobre 2a. Dividindo 8 por 2 dá 4, então dá 4 raiz de 2a. O valor calculado é maior do que os dos perímetros anteriores, que era 4a, né? Então, concluímos que realmente esse é um valor máximo. Agora tente resolver mais um problema.